Você pode sentar um pouco? Eu quero que Breno fique comigo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está bem, querido? Você está bem? Glória a Deus. Chegamos no último dia. E é uma responsabilidade para mim, né? Ter começado e agora encerrar a conferência. Mas que bom ver o que Deus tem feito nesse lugar. Eu estava conversando com o Saulo, os meninos, por onde a gente tem passado nas igrejas Verbo da Vida, em alguns lugares do Brasil. Como é interessante cada coisa específica que a gente vê que Deus tem feito. E todo mundo fazendo parte do mesmo corpo. Aquilo que eu não tenho, você tem, a gente se completa. Esse é o corpo de Cristo. Amém? E enquanto eu estava orando ao Senhor por essa conferência, já há 4 meses, né, que a Vanessa fez o convite lá no JPN, que eu comecei a orar ao Senhor e perguntar para Ele: o que é que o Senhor quer que eu fale? Qual é a mensagem que existe no teu coração? E o Senhor me disse: você vai falar sobre uma geração antifrágil. E eu comecei a relutar e disse: não, eu não vou pregar sobre isso. A gente às vezes quer negociar, diz: não, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre alegria. E o Senhor dizendo: não, você vai falar sobre isso. Sabe por quê? Nós estamos passando por um final de uma pandemia. E o que a gente vai encontrar agora são pessoas que estão passando por traumas ainda, pessoas que estão passando por crises de ansiedade ainda, perdas de pessoas na família. E nós precisamos estar capacitados para como ajudar essas pessoas. E se nós não tivermos um caráter tratado, nós não vamos entrar em portas novas. Se nós não tivermos um coração tratado e a motivação correta para fazer a vontade, nós vamos ficar para trás. E eu quero dizer para você: o desejo de Deus não é que você seja engolido por aquilo que o mundo tem pregado. Diga assim comigo: mas a vontade de Deus é que eu atravesse essas portas com maturidade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu queria que o pessoal colocasse essa imagem aí. Enquanto eu orava pelo tema, se você não sabe, eu trabalho como diretor de arte, né? Então o Senhor me mostrou essa visão no meu espírito. Como ser uma geração antifrágil. O natural dessa imagem seria que o martelo quebrasse o diamante, não é assim? Mas quando você tá tão antifrágil, vai acontecer o contrário. Aquilo que se levanta contra você vai ser quebrado. Eu quero te mostrar hoje que você é um diamante. Você está sendo lapidado e muitas vezes vai doer. Mas se você permanecer nesse lugar, você não vai ser quebrado. Se você permanecer nesse lugar de obediência, aquilo que se levantar contra você vai ser quebrado. E você vai ficar assim como nessa imagem. Diga assim comigo: eu faço parte dessa geração antifrágil. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler para você aqui o que significa antifrágil. Olha só: é o oposto de frágil. Representa algo forte e resistente, difícil de quebrar. No entanto, o significado de antifrágil vai além da resistência. Ou seja, ele fica melhor do que era, porque é capaz de se adaptar e de se transformar. Não basta, portanto, ser forte e resistente. É necessário crescer em meio às adversidades. Glória a Deus. Querido, eu tenho algo no meu coração que eu quero dizer para você. Deus, Ele não vem buscar uma igreja frouxa. Deus não vem buscar uma igreja que tem medo de falar a verdade. Porque se você deixa de falar a verdade, a mentira vai entrar na igreja. Que inclusive é algo que já tem acontecido e você não tem percebido. Chegou o dia hoje, Deus está marcando uma estação na sua vida. E a minha oração é que Deus coloque pessoas do seu lado para falar a verdade na sua cara. Vou descer que fica melhor. Deus tem falado isso comigo. Deus tem tratado meu coração também sobre isso. Se você deixa de falar a verdade, você está escondendo o remédio do doente. Se você deixa de falar a verdade, você vai ver pessoas que você ama indo para o inferno. Inclusive pessoas que estão perto de você agora mesmo, aí sentado ao seu lado. Sabe o que a gente precisa fazer? Não perder a sensibilidade.
O desejo do coração de Deus nesses últimos dias é que nós tenhamos um ouvido espiritual aberto para entender com sensibilidade o que Ele quer comunicar aqui. Isso não é só para profeta, ter os ouvidos aguçados. Isso é para todo filho de Deus. Não quer ser engolido? Vá viver a palavra. Não quer ser engolido? Fale a verdade, ainda que todo mundo esteja pregando outra coisa. O mundo quer moldar a Bíblia à vontade deles, mas na verdade nós não vamos fazer isso. Nós que nos amoldamos à palavra. Diga assim comigo: eu vou me moldar à palavra. Amém? E o Senhor colocou esse tema no meu coração e eu resisti muito para falar sobre isso. E eu tentei relutar, falei para Saulo, para Tiago. E o Senhor disse: não vai fugir, você vai falar sobre isso. Amém? Eu quero ler algumas coisas aqui para você rapidinho, para a gente ganhar tempo, porque Deus ainda tem algumas coisas para fazer aqui. Amém? Olha só, ponto número 1. Ele não tem medo das tempestades, mas vai para cima com coragem. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11. Nós vamos ver um exemplo aqui de Paulo, que ele era alguém antifrágil. Eu quero que você leia comigo, Filipenses capítulo 4, verso 11. Você abriu? Amém, vamos ler. Ele está dizendo aqui, ó: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo é um exemplo vivo de alguém que foi antifrágil. Ele sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora. Ele sofreu naufrágio, mas ele permaneceu. Sabe o que falta na nossa geração? Permanência e constância. Essa é uma geração muitas vezes ansiosa. É a geração que é levada pelo entretenimento. O entretenimento tem roubado a atenção dessa geração. Você sabia disso? Não consegue passar 10 minutos orando, mas passa a noite inteira no WhatsApp. Passa noites e noites maratonando série, mas não maratona a palavra. Se for perguntar coisas da Bíblia, não sabe nem para onde vai. Gente, isso é uma vergonha. Talvez essa seja uma palavra dura de se ouvir no encerramento de uma conferência, mas é salvação para você. Eu não vim aqui pregar o que você quer, eu vim aqui pregar o que você precisa ouvir. E outra, eu não vou me intimidar se você está com a sua cara feia. Essa é a palavra de salvação para você. Amém. Glória a Deus. Vamos embora, que Deus tem mais aqui. Diga: Deus está falando. Outra característica de alguém que é antifrágil é que ele não é conformado com o nível que ele está e procura sempre melhorar o seu relacionamento com Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 6. Inclusive o Saulo já leu aqui também para a gente ontem. Mateus 6, 6. São palavras do próprio Jesus aqui. Olha só: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore o seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto vai fazer o quê? Diga assim: recompensará. Eu estava pensando um pouco sobre esse versículo e me veio o entendimento. Por que Jesus pediu para fechar a porta do quarto? Porque ele sabia que do outro lado existe uma coisa chamada distração. Por isso que ele disse: se feche, entre dentro de você. Você pode estar orando em qualquer lugar, não somente no quarto. Então ele não está falando aqui somente de uma porta natural. Quando você fechar a sua porta, ele está dizendo: quando você entrar dentro de você, pode estar no trabalho, pode estar onde for, e você concentrar a sua mente na palavra. Porque a gente sabe que quando a gente decide orar, parece que todo mundo decide falar com você. A ligação vem, a pessoa chama no WhatsApp, aí você vai, atende a pessoa e depois volta de novo. Chega alguém te chamando no quarto. Por isso que ele está dizendo: silencie as vozes da sua cabeça. Silencie as vozes que ficam te arrodeando, para que você encontre resposta nesse lugar. Existem respostas que você só vai encontrar aos pés de porta fechada. De porta fechada é onde acontece a intimidade.
Deus quer te tornar íntimo dele. Mas para isso você tem que fechar a sua porta, fechar as suas brechas, fechar a distração, acabar com a distração, para que você possa ouvir o que ele tem para você. Eu vou repetir de novo, é uma vergonha a gente entrar dentro do nosso quarto, passar 10 minutos e ainda assim se distrair com os 10 minutos. Não pode ver uma notificação do WhatsApp que vai lá falar. E se fosse o presidente que estivesse diante de você, você ia fazer isso? Será que Deus não é mais importante? Eu quero que você pense mesmo, porque essa é uma palavra de salvação. Se nós tentarmos entrar por algumas portas antes do tempo, nós vamos cair do outro lado. Se nós não tratarmos o nosso coração antes dessas portas se abrirem, você pode correr um grande risco de cair depois. E eu quero que você nessa manhã analise o seu coração, porque eu já fiz isso. Eu estou pregando aqui algo que eu vivo de verdade, Tiago sabe disso. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração e diga: existe alguma motivação que está fora? Qual é o motivo de eu estar aqui hoje nessa manhã? Nós decolamos nesses dias. Nós ouvimos tantas palavras proféticas a respeito de voos, mas ninguém vai voar desajustado. Ninguém vai pisar numa nação sem antes ter gerado e entendido o que vai fazer lá. E como é que eu vou entender essas coisas? Aos pés. Como é que eu vou entender essas coisas? Aos pés. Não é o teu melhor amigo que vai te dar essa resposta. Não é o teu pastor, não é a tua liderança, é o próprio. Aquele que aprende a ter relacionamento com Deus vai ter sensibilidade para entender o que Ele quer dizer. Eu quero que você abra sua Bíblia bem rapidinho em Salmo 32. Olha que interessante o que o Senhor vai dizer aqui. Salmo 32, verso 8. Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém. Salmo 32, 8 diz assim: instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Olha só, existe uma diferença de estar à minha vista e sob as minhas vistas. O que está à minha vista é aquela câmera que está lá atrás. Eu estou conseguindo ver, está lá. E existe uma diferença de estar sob as minhas vistas. O que está sob as minhas vistas agora? O iPad. Debaixo dos meus olhos. O que ele está querendo dizer assim? Aqui, né? Eu quero que você esteja tão perto que apenas um sussurro seja o suficiente para você entender. Eu quero que você esteja tão perto de mim, aqui ó, deitado no meu peito, para que eu só possa sussurrar e você entender o que eu quero de você. Sabe o problema dessa geração é não saber ouvir. Existe outro verso na palavra também que fala: no mundo existem muitas vozes, todas elas com o sentido de alcançar o teu coração. Todas elas estão falando ao mesmo tempo, mas somente é necessário a gente ouvir uma. E se a gente não tiver com os nossos ouvidos espirituais abertos, nós não vamos entender. E a gente vai achar que aquela outra voz é a voz de Deus falando, mas na verdade não é. Não culpe Deus de uma direção errada, porque na verdade foi você que fez isso. Deus não é confuso, nem faz confusão na sua cabeça. Ele é claro. Mas para você entender essa clareza, você precisa estar aos pés. Precisa ter relacionamento. Essa é uma geração que fica com Jesus. Eu acho que você não entendeu. Essa é uma geração que fica com Jesus. Está ficando com Jesus. Não é uma geração que tem relacionamento e aliança. É uma geração que hoje trata Jesus bem, adora, vem para a igreja, mas amanhã já o esquece. Exatamente. Amanhã já fica com outro. A noiva de Cristo não se comporta desse jeito. A noiva de Cristo não se comporta desse jeito. Aquele que tem aliança tem compromisso com Ele. Aquele que tem aliança não troca Ele por qualquer coisa. Aquele que tem aliança com Ele não tem ficante. Não tem outra pessoa na vida, porque Ele é o único. Deixa eu explicar melhor. Aquele que tem Ele não tem amante. Aquele que tem relacionamento com Ele não tem amante. Por quê? Ele é o único. Meu Deus do céu. Eu quero que você tenha essa consciência nessa manhã.
Você está prestes a se casar. Você não pode levar uma vida de todo jeito. O teu noivo está às portas, querido. Vê como é que está o teu coração hoje. Como é que está o meu coração hoje? As vestes estão como? Estão brancas? Ou existem coisas ainda que estão te prendendo aqui? Vamos embora. Próximo ponto. Glória a Deus, o Senhor é bom. Diga assim comigo: precisamos de esforço, disciplina e diligência. Diga para alguém do seu lado: você precisa de esforço, disciplina e diligência. Existe uma passagem que eu gosto muito de 1 Coríntios 9, 24, onde Paulo ele faz uma analogia com um atleta. E ele diz aqui, ó: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, ou servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Essa passagem é muito forte, porque existe mais de 2000 anos que a igreja está passando um bastão. Janaína Albuquerque fala muito sobre isso. É como aquela corrida de revezamento. O bastão está sendo passado de geração em geração, e essa pode ser a última geração que está com o bastão na mão. Você pode ser essa última geração. Olha só o tamanho da responsabilidade que você tem. Começou lá em Atos dos Apóstolos. O bastão está sendo passado de geração em geração, e hoje está nas nossas mãos. Agora o que a gente vai fazer com isso aqui? Ele diz lá: eu subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que no final das contas eu não venha ser envergonhado, para que no final das contas eu não venha ser pego dormindo no ponto. Sabe o que é isso? Você subjugar a sua carne? É todos os dias você dizer: eu vou orar, independente se eu tiver com vontade ou não. Eu quero contar um testemunho para você sobre isso. Faz mais ou menos um mês que eu coloquei o meu relógio para despertar de 1 em 1 hora para estar orando em línguas por esse evento, subjugando a minha carne para entender o que Deus quer falar aqui. De 1 em 1 hora eu coloquei o meu relógio para despertar 5 minutos. Ele está de prova aqui. E aonde eu tivesse, podia estar trabalhando, podia estar falando com qualquer pessoa, eu saía e ia orar. Por quê? Eu entendia que existia um propósito depois daquilo ali. Eu precisava subjugar a minha carne para entender o que Deus quer para alcançar um povo. Você sabia que essa também é a tua responsabilidade? Você não nasceu só para esquentar banco. Deus quer te levar para lugares, e para você ir para esses lugares, você precisa se capacitar. Você precisa estar instruído das verdades da palavra, adquirindo sensibilidade. E como é que vem? Orando em línguas. Deus está falando com algumas pessoas nessa manhã. É tempo de você recalcular a rota. Tem pessoas que estão fora do lugar e nem sabem. Aqui, hoje. E Deus está te dizendo: volta para o caminho. Vem para esse lugar de novo, aonde eu posso falar para você, bem pertinho de mim, e você entender. Você está entendendo alguma coisa? Glória a Deus. É a vontade de Deus fazer você dar voos, decolar, ter conexões, fazer escalas, fazer conexões divinas. Mas isso tudo não pode acontecer sem antes ter relacionamento com a fonte. Se você vai sem Ele, você não pode ir muito longe. Mas se você vai com Ele, você vai em lugares que você nunca vai imaginar. É como nós cantamos: pisarei em lugares que ninguém jamais pisou. Mas se não tiver relacionamento com Ele, não vai não. Vai não, não vai mesmo. É a base de tudo, o relacionamento com Ele. Não tem como fugir, não tem outra coisa, não tem outro segredo. Se tem relacionamento, tem sucesso. Se tem relacionamento, tem portas abertas. Se tem relacionamento, tem casamento próspero. Se tem relacionamento, tem portas de emprego abertas. Amém? Glória a Deus. Vamos embora. Olha só esse próximo ponto. Olha só. Ele sabe se relacionar com os irmãos e se alegra com o sucesso do outro.
Esse é o nosso próximo ponto. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem Instagram? Levanta a mão aqui. Todo mundo. Você sabia que o Instagram é uma vida enganosa? É uma vida dos filtros, das luzes. É uma vida do Photoshop, do tratamento. Eu falo isso porque eu também sou designer, então eu mexo muito com isso. E uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas têm gerado esse espírito de comparação quando entram nas redes sociais. Quando elas estão lá olhando a vida de todo mundo, que todo mundo no Instagram a vida dá certo. É a vida perfeita, a vida do Instagram. Mas acordar 5 horas da manhã e postar uma foto descabelada, ninguém vai postar. E quando posta uma foto em uma casa, comprei um carro, tal, qual é a tua reação quando tu vê? Qual é a tua reação quando o teu irmão consegue algo que você tanto estava orando antes de você? Diga assim, Deus está falando muito. Qual é a tua reação? Você fica feliz com o sucesso do teu irmão? Ou começa a arranhar alguma coisa dentro? É a vida dos filtros, a vida enganosa é a vida do Instagram. Eu precisei sair do Instagram por um tempo. Justamente por quê? Porque eu estava nesse propósito de orar um mês e eu decidi reduzir o meu tempo lá. Por mais que eu trabalhasse no Instagram praticamente o dia todo, mas eu disse, eu não posso fazer isso. Sabe que tem coisas que você vai precisar fazer assim radicais mesmo? E Deus está falando com algumas pessoas aqui, sai disso aí hoje. Eu tenho algo muito maior para você. Sai do Instagram, sai do Telegram, do WhatsApp. Se desliga, coloca no modo avião. Lembra que tu tem um modo avião também, uma hora que você precisa desligar. Deus está falando muito de avião aqui, né? O avião chegou. Coloca no modo avião. Quando tu entrar dentro do teu quarto, é necessário. É necessário. Se você não quer ser engolido pela distração e pelo entretenimento, coloque no modo avião. Eu vejo muitos números sobre 2022 na vida de vocês dois, como se muitos números estivessem caindo de cima para baixo. E eu posso perceber também que existe uma multiplicação nesses números. E o Senhor está dizendo para vocês hoje que 2022 será um ano de multiplicação de jovens. Tem valido a pena gastar os joelhos de joelho, intercedendo, horas e horas da noite, por um povo que vocês ainda nem sabem quem é. Só obedeceram a direção sem ver, porque é isso que a fé faz. Pronto, é muitos números que eu vejo. Multiplicação de jovens no primeiro semestre de 2022. Assim diz o Senhor. Vamos embora. Olha só o próximo ponto. Ponto número 4. Ele é maduro, não anda e nem vive como menino. Olha só o que 1 Coríntios 13:11 diz. Quando eu era menino, Paulo falando, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti de coisas próprias de menino. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não dá carro para criança. Deus não dá carro para criança. Sabe por quê? Você precisa ter um nível de maturidade em que Deus possa te entregar responsabilidade grande e Ele poder confiar que você vai fazer isso bem feito. Amém? Deus quer entregar coisas nas suas mãos, responsabilidades grandes, mas se você não sabe cuidar de um berçário, você não pode ter carros grandes. Se você não sabe cuidar de pessoas que estão chegando agora na igreja, bebês espirituais, Deus não pode te entregar carros. Você está entendendo? Esse é o desejo do coração de Deus para você. Crescer em maturidade. Parar de tanto mimimi dentro da igreja. Cubra as costas do seu pastor. Eu estou falando isso pelo Espírito.
Cuidado com as reuniões nas casas. Cuidado quando você se junta com seus amigos para falar mal. Guarde as costas da sua liderança. Quando você fizer isso, bênçãos estão te alcançando. Cuidado com a fofoca. Cuidado com falar mal. Eu vou falar e pronto, não quero saber. Guarde as costas da sua liderança. Não permita que ninguém fale mal. Reconheça que eles são pais espirituais para você. E se você tem chegado em alguns lugares, é porque eles acreditaram em você. Amém? Diga assim comigo: eu vou crescer em maturidade. Diga: eu vou crescer. Eu vou avançar em maturidade. Amém? Vamos lá, próximo ponto. Número 5, esse aqui eu gosto. Ele não negocia a mensagem com medo de perder seguidor. João capítulo 6, a partir ali do verso 60, Saulo também leu isso aqui. Fala que Jesus estava ali com os discípulos e ele começa a trazer uma palavra bem dura. Você lembra disso? E diz que algumas pessoas começaram a se levantar porque estavam achando duro demais a mensagem dele. E o povo começou a se levantar e ir-se embora. E Jesus olha para os discípulos dele e diz: e vocês não querem ir-se embora também não? Ou seja, ele não mudou a mensagem com medo do povo. Eu vou mudar a mensagem aqui para ver se o povo fica. Não, ele não fez isso não. Se Deus está te pedindo para falar a verdade, fale a verdade. Fale a verdade na cara de alguém. E permita que alguém fale a verdade na sua cara. A vida não é só feita de elogio. A vida também precisa dar um puxão de orelha, trazer para perto, exortar. Entendeu? Pronto, é isso. Quer deixar de me seguir? Deixe de me seguir. Ei, é sério, a gente precisa se levantar na internet para falar a verdade. Independente se vai ser cancelado. Existe uma cultura do cancelamento hoje. Não sei se você sabe o que é isso. Maria Clara sabe, ela trabalha nas redes sociais. Todo mundo pode opinar, mas se alguém de influência vai opinar e é o contrário do que elas pensam, você é cancelado. Todo mundo deixa de te seguir. Tanto faz. Sabe por que eu não tenho mais a minha vida como preciosa? Tanto faz. Quer deixar de me seguir? Vai embora. E deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que são profundas, elas não podem andar com pessoas rasas. Existem pessoas que Deus está tirando da sua vida, porque o raso não vai ficar. Existem pessoas aqui que estão entrando num nível profundo, que elas vão precisar ser seletivas nas suas companhias. Deus está falando para alguns aqui. E se a pessoa quiser, você vai dizer assim: ou vem comigo ou fica. Ou mergulha ou fica na superfície. Pedras preciosas só são encontradas na profundeza. Aquilo que é bonito, os recifes, os corais, eles não são vistos de cima. Mas é quando alguém mergulha. O mergulho para ir até lá embaixo são para profissionais. Não é para gente rasa que fica em cima. Deus está te chamando para ser um profissional, a saber mergulhar, a ir de cabeça em encontro ao que Ele tem para você. Você está entendendo alguma coisa aqui? Coisa profunda só se encontra no profundo. Mas se você decidir ficar com gente rasa vai te levar para o raso. Gente que não tem perspectiva de futuro, só pensa em coisa estranha, só pensa no passado. Existem 3 tipos de pessoas que existem na sua vida: aqueles que vão te lembrar do teu passado, aqueles que vão falar de você hoje e os que vão ver o seu futuro. Pronto, é desses que Deus quer que você esteja perto. Aqueles que vão olhar para você e dizer assim: eu te vejo longe. Aqueles que estão perto de você e vão dizer: eu te vejo muito, muito além do que eu já cheguei. É aquele que não tem medo de alguém passar de você. É aquele que não tem medo do irmão voar mais alto do que você, porque ele entendeu o que é maturidade. Deus está vindo buscar uma igreja madura. Diga assim comigo: mimimi nunca mais. Diga para alguém do seu lado: mimimi nunca mais. Acabou. Último ponto aqui, eu só tenho 5 minutos. Vamos lá.
Olha só. Ele não é guiado por sentimentos e emoções, mas vive pela fé. Você sabe que nós temos 5 sentidos: o tato, o olfato, a visão, a audição, o paladar. E esses 5 sentidos, eles são portas de entrada para dentro da gente. Ou seja, aquilo que eu estou vendo, se for algo lícito ou algo do mundo, aquilo vai entrar para dentro de mim. E tanto Deus e o diabo sabem disso. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: para quem você tem se inclinado? Que porta? Para quem você está dando essa abertura? Quem vai entrar? Que influência vai ter dentro de você? Joyce Meyer fala algo bem legal. A gente estava conversando sobre isso. Se você não tem domínio sobre um pacote de biscoito, você não tem domínio sobre o diabo. E existem pessoas que estão precisando fechar a boca. Deus tratou isso comigo também. Se você não tem domínio sobre um pacote de biscoito, você não tem domínio sobre o diabo. Se você não consegue passar uma semana sem ver pornografia, para o que os teus olhos estão inclinados? Não queira vir para a igreja depois cantar, pregar, fazer alguma coisa e dizer: eu tenho autoridade. Você não tem autoridade nenhuma. Passar a semana pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão, e chegar aqui, levantar as mãos e dar uma palavra para alguém. Gente, isso é hipocrisia. Esse é o dia de você consertar o seu coração. Eu estou falando isso porque Deus já tratou isso comigo primeiro. Para o que tu tem se inclinado? O que tu tem escutado? Que música é essa que você ouve? Deixa eu dizer uma coisa: nem toda música que é gospel é para você ouvir. Você sabia disso? Que fala de um lugar que você estava e Deus já te levou para outro lugar. Cuidado com isso. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com a pregação que você ouve na internet. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está lá. Cuidado com as oportunidades que você recebe. Tu ora para saber se é de Deus ou não? E a proposta de trabalho? É para ganhar 2 vezes mais. Mas se Deus não quiser, você vai confiar no salário que você pode ganhar, ou você vai confiar naquele que é supridor das suas necessidades? Visto que eu sou filho, eu não tenho falta de nada. Por que eu vou ainda negociar uma proposta de emprego que é para me ganhar 2 vezes mais, sabendo que eu não tenho falta? Cuidado com as propostas. Cuidado com essas amizades. Cuidado com quem se aproxima de você por interesse. Como é que eu discerno isso? No Espírito, orando em outras línguas, tendo relacionamento com a fonte. Quer chegar em alguma nação? Comece a servir aqui. Dê o seu melhor aqui. Nem todo mundo foi chamado para pregar em microfone, não. Tu acha que isso daqui é uma oportunidade? A oportunidade é o teu trabalho. Quando você chega lá e fala de Jesus para alguém. Oportunidade é você colocar a mão sobre alguém no teu trabalho e dizer: você é curado. Não é somente isso daqui. Nem todo mundo foi chamado para o púlpito, esse daqui. Mas você pode montar o seu púlpito onde você estiver. Seja numa praça, seja no teu trabalho, seja na tua própria casa. Você tem uma oportunidade. Diga assim: não me falta oportunidade. O que me falta é vergonha na cara. Amém? Amém? Você está recebendo alguma coisa? Glória a Deus. Ai, Jesus, fala. Agora eu quero falar algo para você nesses últimos segundos. O Senhor me deu uma palavra sobre 2022. Há 2 semanas atrás. O Senhor me disse que 2022 seria o ano do ressarcir. O que é ressarcir? Eu vou ler para você aqui. Ressarcir significa reparar o mal ou perda feita, ocasionada por algo. Aquilo que foi levado de você nesses 2 anos da pandemia. Levante as suas mãos e receba isso. 2022 virá 100 vezes mais.
aquele projeto que foi interrompido, aquela construção que você começou a fazer, o diabo pensou que ia vencer. E Deus está te dizendo: eu estou recuperando o tempo, através do ressarcir, indenização, por aquilo que foi levado embora. Você será indenizado no primeiro semestre. Rápido, rápido. E detalhe, além da indenização vem o bônus. Eu não sei porque você não se alegrou ainda. Dupla honra só vem para quem um dia foi envergonhado. Pronto, vai ser assim o seu 2022. Você será indenizado por aquilo que foi perdido pela pandemia 100 vezes mais. A gente vai cantar abençoado. Eu quero que o louvor venha para cá. E profeticamente você vai dançar, depois de ter recebido essa palavra, com maturidade, nos lugares que Deus já falou para você. Eu precisava te ensinar isso antes, para que agora você dance com entendimento. Eu vou chegar em lugares sim, mas agora com entendimento. Por que que eu estou fazendo isso? Tem um porquê, tem um para quê, tem para quem. Pronto, agora que você entendeu, você vai dançar. Fique de pé no seu lugar.